Pai do Senhor Jesus, igreja, todos os irmãos. O Senhor tem nos dado essa estratégia em tempos difíceis que estamos vivendo, né? Para a palavra do Senhor ela não ser calada, como Paulo nos ensinou, que ele estava ali em cadeias e prisões, mas a palavra estava livre. O Espírito do Senhor estava livre para continuar a obra a qual tinha sido confiado sobre a vida dele. Então, mediante a isso, nós estamos aqui nessa noite, né? E vamos compartilhar dessa palavra. Era para ser culto de doutrina ali na nossa igreja Manaim de Mariporã. E o Senhor assim nos dá essa estratégia, né? Porque a igreja não pode deixar de ser alimentada. Então eu creio que o Senhor tem uma palavra revelada ao meu e ao teu coração, que você possa aí se ligar no trono da graça, para que o Senhor possa fazer a vontade dele, mesmo à distância. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Deus tremendo, Senhor amado, mais uma vez te rendo graça, Senhor, pela tua misericórdia. Peço a Ti, meu Pai, toma a direção e o controle, meu Pai, de todas as coisas, que mais uma vez venha ser para o Seu nome ser glorificado e vidas serem edificadas, Senhor, através da Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa fortalecer a cada vida que vai receber, Senhor amado, deste alimento, Senhor amado celestial, trazendo entendimento, trazendo despertamento, trazendo vigor, Senhor, sobre cada vida, sobre cada família que vai se reunir, Senhor amado, diante da Tua presença, fortalecendo a Tua igreja, meu Pai. Estaríamos ali, Senhor, no culto de doutrina, onde temos nos colocado, Senhor amado, como bons soldados, para recebermos as armaduras necessárias para combater o bom combate. Que essas armaduras venham descer, que esse revestimento venha descer, Senhor, mediante a Tua palavra. E aquilo que ainda precisa ser limpo, Senhor amado, para continuarmos nessa jornada, que venha ser limpo mediante o confronto da mesma, Senhor, sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, toma este lugar, Senhor amado, nas Tuas mãos. Toma a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, a cada vida nas Tuas mãos nesta hora, meu Pai. E que a Tua palavra venha produzir os frutos, meu Pai, no propósito ao qual tem sido lançado nessa hora. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com cada um dos irmãos a palavra que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Amém? Nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 13. E depois nós vamos ler também alguns versículos de 1 Crônicas, capítulo 15. Amém? Que vai dizer assim: a arca é depositada em casa de Obed-edom. E teve Davi conselho com os capitões dos milhares e dos centos e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os outros, nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi com todo Israel subiu a Balá, e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o nome do Senhor. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzai e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaudes, e tamborins, e com símbolos e trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém fez retirar a casa de Obed-edom o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Fez também, capítulo 15, fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado.
Versículo 11, e chamou Davi os sacerdotes Zadok, Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaias, Eliel e Aminadab, e disse-lhes, vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado, pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Deus de Israel. Amém? Uma palavra bastante conhecida, e o Senhor ministrava essa palavra no meu coração desde quarta-feira, né? Quero enfatizar aqui, diante da pregação a qual a diaconisa Débora trouxe ali na Igreja Manaim de Bragança, numa campanha também abençoada que tem sido feita naquele lugar. E no 10º dia ali daquela campanha, ela trouxe ali no livro de 1 Samuel, capítulo 6, e ela enfatizou, melhor dizendo, 2 Samuel, e ela enfatizou ali a entrada da arca na casa de Obed-edom, só que o Senhor me fazia meditar de uma outra forma nessa palavra, a qual eu quero dividir, né, nessa noite com cada um dos irmãos. E aqui dentro dessa palavra, Davi, depois de ter estabelecido ali o seu reino, a palavra do Senhor vai dizer que quando ali, né, ele agora é rei de todo Israel, agora não só em Hebrom, como ele havia sido feito, né, por algumas tribos que se achegaram a ele, agora Saul desce a sepultura, agora Davi, ele é nomeado, proclamado oficialmente rei sobre todo o território de Israel. A palavra do Senhor vai dizer que depois que ele estabelece ali o reinado dele, agora ele reconhece que ele tinha chegado naquele lugar por causa da presença do Senhor. Ele reconhece que tudo que tinha acontecido na vida dele era mérito das misericórdias e da graça do Senhor. E agora, em reconhecimento, em gratidão a isso, a primeira coisa que Davi quer fazer, ele ajunta o povo porque ele quer trazer a presença do Senhor para dentro da cidade. Ele quer trazer a presença do Senhor para o centro do reinado dele. Agora Jerusalém se torna a capital. Agora Jerusalém se torna o centro de todo Israel, diante de todo o povo, de todas as tribos. Agora aquele lugar se torna o centro, o lugar de adoração. Então agora Davi, ele quer trazer a presença do Senhor para aquele lugar, porque ele entende que para o reinado dele ser bem sucedido, a mesma presença que agraciou a vida dele até aquele momento tinha que estar no centro de todas as coisas. E o Senhor, diante disso, ele já ministra ao meu coração para dividir, né, com todos os irmãos, que nós temos que reconhecer as misericórdias do Senhor que ele tem manifestado sobre nossas vidas, os cuidados que o Senhor tem manifestado em nossos caminhos, sobre nossa casa, no nosso deitar, no nosso levantar, e as nossas atitudes têm que mostrar esse reconhecimento, essa gratidão. Davi ali, ele reconheceu, e a atitude dele foi trazer a presença do Senhor para o centro da vida dele, para o centro de todas as coisas. E muitas vezes nós nos falamos gratos, nós dizemos reconhecer a misericórdia do Senhor, mas não temos colocado ele no centro das nossas decisões, não temos colocado ele no centro da nossa família, não temos colocado o Senhor como centro de todas as coisas na nossa vida. Continuamos, muitas vezes dizemos que reconhecemos, mas dando mérito a outras coisas. Quantas pessoas que falam que reconhecem que Deus guarda, que Deus livra, mas ainda dão méritos da glória do Senhor para imagens, para ídolos, para santos. Outros que já são cristãos, estão dentro da igreja, dizem que reconhecem a misericórdia do Senhor, mas não tem o Senhor como base da sua família, não tem o Senhor como base das suas decisões. E hoje o Senhor, ele vem chamando a nossa atenção. Se você reconhece, então me coloca no centro de todas as coisas. Paulo, ele reconhece a transformação que Jesus havia feito na vida dele, ele reconhece o encontro que Jesus teve com ele no caminho de Damasco, ele reconhece toda a mudança, a graça que desceu na vida dele. E agora ele vai declarar na palavra do Senhor: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele coloca o Senhor como principal até sobre a vida dele. Agora não são mais os ideais dele, os pensamentos dele, diante de tanta coisa que ele viveu com Deus, ele coloca o Senhor até a frente dele, do pensamento dele. E o Senhor, ele fala para mim e para você através da introdução dessa palavra: se tu reconhece, me coloca como principal. Se tu me reconhece, me coloca no centro de todas as coisas, me coloca no centro da tua família, me coloca no centro das tuas decisões, me coloca à frente dos teus pensamentos, me coloca à frente das tuas atitudes, e assim tu mostrará ao mundo que eu tenho te guiado. E ali Davi, ele quer a presença agora não só para a vida dele, mas a presença para todo Israel, que todo Israel se voltasse, entendesse o poder e a grandeza desse Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que ele chama ali aqueles homens para buscar a presença junto com ele, aqueles homens que não são qualquer homens, aqueles homens que eram os levitas, eram os responsáveis, né, por aquilo que era feito na presença do Senhor. Ele não chama qualquer pessoa, e aqueles homens veem o conselho de Davi, vê que a atitude é boa, vê que a intenção é boa, e eles vão buscar a arca do Senhor juntamente com Davi. Só que o que me chama a atenção é que não houve ali uma preparação.
A palavra do Senhor vai dizer no capítulo 15, na segunda vez que Davi agora vai buscar a arca, que ele prepara uma casa para essa arca ser colocada. Ele prepara uma tenda para que a arca do Senhor, quando entrasse em Jerusalém, fosse depositada. Mas aqui no capítulo 13, a gente vê ele tomando conselhos com aqueles homens e simplesmente saindo pelas portas para buscar a presença, mas não tendo uma preparação para quando a presença chegasse naquele lugar. E quantas das vezes nós vamos buscar a presença do Senhor, porque é uma coisa boa. Nós desejamos, nós buscamos, todo aquele que busca recebe, todo aquele que busca encontro, que pede recebe, o que bate se abre. A palavra do Senhor é bem clara, que ele não desampara ninguém que clama aos pés dele. E muitas vezes nós buscamos a presença do Senhor, mas não fazemos uma preparação antes. Não fazemos uma preparação para que a presença que vai ser recebida venha permanecer, venha fazer morada. Buscamos muitas vezes ser cheio do Espírito Santo, buscamos muitas vezes dos dons do Senhor, mas nós não fazemos uma preparação para que essa presença, esse dom venha permanecer. E o que acontece? A gente não tem estrutura. Quando o Senhor quer manifestar, quando o Senhor quer usar, nós não temos estrutura, porque não tem santidade o suficiente dentro do meio do teu coração, não tem renúncio o suficiente para que Deus possa fazer morada nas nossas vidas, não teve mudança de caráter, não teve mudança, não tem uma tenda preparada. Davi ali, se ele tivesse trazido da primeira vez a arca do Senhor, até se estabelecer um lugar, a arca ia ficar ali ao relento. E muitas vezes é assim na minha e na tua vida, muitas vezes nós nos preocupamos muitas vezes em ser cheio para mostrar para alguém que estamos cheios, e não nos preocupamos no lugar para a morada poder estar estabelecida, e depois ficamos metendo o pé pelas mãos para tentar se levantar, para tentar ficar de pé, porque a gente não está tendo estrutura para suportar o que foi recebido. E ali a palavra do Senhor vai dizer que eles vão então, sem se importar com isso, e eles vão, e o Senhor permite. Tem coisas que o Senhor permite para nos ensinar, tem coisas que o Senhor permite para que a gente possa ter um amadurecimento, e eles vão do jeito que eles acharam que era certo, a coisa era boa. A palavra vai dizer que agora eles chegam na casa de Abinadab, aonde a arca estava ali depositada, desde que os filisteus ali a levaram, né? Nós conhecemos a palavra do capítulo 4 de 1 Samuel, os filisteus a levam ali na guerra, que é relatada entre o capítulo 4 e o capítulo 5, e eles devolvem a arca depois de serem feridos por terem achado que podia escarnecer da presença do Senhor. Eles devolvem a arca, e a arca vai parar na casa de Abinadab. Por mais de 20 anos a arca fica naquele lugar, e a palavra do Senhor vai dizer que agora eles descem até aquele lugar, porque outras pessoas não se importaram em buscar. Saul, em todo o seu reinado, não se importou em buscar a presença de Deus. E eu quero dizer para você que você não pode basear a tua vida espiritual naquilo que as pessoas fazem ou fizeram. Você tem que buscar o teu compromisso com o Senhor. Davi, ele podia ter seguido o exemplo de Saul, mas não, ele sabia do compromisso que ele tinha que ter na presença do Senhor. Então, que eu e você venhamos tomar isso por lição. É muito fácil nos dias de hoje a gente ver pessoas que baseiam as suas vidas espirituais na vida de outros. Porque fulano faz, eu também faço, porque para ele deu certo, para mim faz. Não, eu tenho que buscar o meu compromisso. Eu tenho que entender a santidade que Deus requer da minha vida. Eu tenho que entender a maneira que eu tenho que estar cheio. E ali Davi entendeu que ele precisava buscar, e ele vai buscar a presença do Senhor, e diz a palavra, ele desce até a casa de Abinadab. A palavra vai dizer que eles preparam um carro novo, eles preparam os bois para poder trazer a presença. Eu volto a enfatizar, os homens que estavam com Davi eram os levitas, eram os sacerdotes, eles sabiam a maneira que eles tinham que tocar na arca do Senhor, mas em nenhum momento eu vejo dentro dessa palavra eles mencionando, eles dizendo, não, meu rei, espere 2, 3 dias, espere a gente se santificar, espere a gente se consagrar, para que a gente então vá com o Senhor buscar a presença de Deus, porque existe uma regra, existe uma ordem. E quantas das vezes nós sabemos a maneira de se buscar a presença, mas ainda insistimos em fazer de qualquer maneira. Nós sabemos a maneira que nós temos que estar dentro da igreja, mas ainda insistimos em fazer de qualquer maneira, porque ninguém está falando nada, porque ninguém está dizendo nada. Nós achamos que podemos levar de qualquer maneira, mas eu quero dizer que o juízo ele desce. Eu quero dizer que a sentença do Senhor ela ainda desce na terra. Aqueles homens pensaram que porque a intenção era boa nada ia acontecer. Não é porque a tua intenção é boa de estar dentro da igreja que a ira de Deus não vai descer se você e eu fizermos relaxadamente. E eles fizeram um carro, não era no carro, mas fizeram um carro. A palavra vai dizer que agora dentro da casa de Abinadab, eles colocam essa arca em cima do carro. Abinadab
sacerdote também, da linhagem de Levita, ele olha aqueles homens pegando da arca e colocando em cima do carro de boi e ele não interfere. Ele já estava com a presença há 20 anos para mais, ele sabia como tinha que ser manuseada, ele sabia como tinha que ser conduzida. Se os outros não estavam respeitando, cabia a ele trazer o despertamento, mas ele em nenhum momento da palavra vai dizer que ele impede aqueles homens colocarem a arca no carro de boi. Em nenhum momento ele interfere daqueles homens agirem daquela maneira. E o Senhor, ele vem trazendo um alerta para mim e para você. Diante das coisas erradas que nós vemos, nós temos que abrir a nossa boca. Diante das pessoas que nós temos vistos fazendo a obra relaxadamente, é o nosso dever trazer um despertamento. Você que é líder do teu grupo, se você está vendo as pessoas carregarem a presença através do louvor em carro de boi, você tem a obrigação de abrir a tua boca. Se você que é pastor e está vendo que a igreja está levando de qualquer maneira o compromisso com o Senhor, com a casa de Deus, você tem que abrir a tua boca. Abinadab não abriu a boca e lá na frente pessoas morreram. E se eu e você não abrir a boca naquilo que aprendemos por certo, naquilo que aprendemos como verdade dentro dessa palavra, ei, pessoas vão morrer lá na frente, obreiros vão crescer desestruturados, obreiros vão crescer desordenados e a obra do Senhor vai sofrer grandes impactos. Abinadab, ele se calou e veio um impacto no meio do caminho, pessoas morreram, homens se afligiram, se angustiaram e o Senhor, ele vem falando para mim e para você, eu permiti você aprender o que é certo para você transmitir a boa palavra. Paulo, ele vai dizer para Timóteo, eu ensinei para você e você confia a homens idôneos, não é para guardar, é para transmitir, é para passar. E o Senhor, ele fala para mim e para você, não seja como Abinadab, que viu as pessoas colocando a presença de Deus no carro de boi e se calou. Se você tem visto que pregadores têm pregado a palavra de qualquer maneira, que você venha abrir a boca. Se você tem visto que as pessoas têm levado a obra de qualquer maneira, venha abrir a boca. Que você mesmo e eu mesmo, dentro dessa palavra, venhamos refletir sobre a nossa vida espiritual, porque naquilo que nós não estávamos entendendo, o Espírito hoje veio abrindo a boca para dizer para mim e para você que não é assim que se carrega, que se continuar levando relaxadamente vai ter morte, se continuar cuidando de uma igreja dessa maneira vai ter perca, ela não cresce, ela não se estrutura, ela não se multiplica, ela não cria raiz na terra. E a palavra do Senhor vai dizer que Abinadab também não se manifesta. Davi, por que Davi não se manifestou? Porque ele era rei. A função de Davi não era saber como se conduzia ali os parâmetros da casa do Senhor, ele só queria a presença. E o Senhor fala ao meu e ao teu coração, não precisa as pessoas nos dizerem, nós sabemos o que é certo, não precisa as pessoas nos corrigirem, nós sabemos o que é certo, nós já temos maturidade, somos homens escolhidos para essa guerra, somos obreiros da casa do Senhor. E ali a palavra do Senhor vai dizer que eles tocam o barco, tocam ali aquele festejo, e eles vão celebrando diante da presença do Senhor, e a arca sendo carregada, e tá tudo bem, e muitas vezes é assim na minha, na tua vida. A gente leva um evangelho relaxado, e no começo fica tudo bem, só que depois vem a consequência. No começo eles estavam festejando, estavam celebrando, estava tudo bem, e muitas vezes você pode estar pregando estando em adultério, você pode estar pregando sem ter uma santificação, você pode estar pregando ainda sendo maledicência com a vida de alguém, você pode estar louvando, levando uma vida carnal nessa terra, mas a consequência ela vem. E eles estavam festejando, e quantas vezes celebramos, Deus é na minha vida, Deus ainda é comigo, Deus se agrada, porque Deus está revelando, Deus está fazendo, tem coisas que Deus faz por misericórdia à vida da igreja, tem coisas que Deus faz por misericórdia à alma que está necessitando, mas cabe a nós nos avaliarmos dentro da palavra que nos foi apresentada. E agora a palavra do Senhor vai dizer que no lugar onde não se podia tropeçar, o boi tropeça. O boi tropeça, a arca balança, e para ela não cair no chão, Uzá estende a mão e ele é fulminado. E a palavra do Senhor vai dizer que todos olham aquilo e se pasmam. Davi olha aquilo e se angustia, chega a questionar ao Senhor o porquê daquela morte. E eu quero dizer para você que a palavra do Senhor é bem clara, que os escândalos têm que acontecer, mas é por onde eles vêm. E se eu e você formos motivo de alguém se escandalizar, vai vir uma consequência muito grande na minha e na tua vida. Aqueles homens, eles podiam ter evitado o coração do rei ser se contristado daquela maneira, dele falar, Senhor, mas o que acontece? Por quê? Então quem vai poder trazer a tua presença? Aqueles homens podiam ter evitado se eles tivessem feito a função deles da maneira certa. E eu e você podemos evitar muitos escândalos no meio do evangelho. Eu e você podemos evitar muitos escândalos sobre o ministério que nós congregamos se nós fazemos a obra da maneira certa, se nós levarmos com seriedade a pregação
pregação dessa palavra, se nós levarmos com seriedade a adoração, o louvor, o compromisso de estarmos dentro da casa do Senhor, pode se evitar lágrimas, pode se evitar pessoas se abatendo na fé, pessoas desviando, pessoas blasfemando, pessoas dizendo que nunca vão pisar no meio dos crentes, porque no crente só tem escândalo. Se nós levarmos da maneira certa, nós evitamos as mortes no meio do caminho, independente da morte ser na nossa vida ou a morte ser na vida daquele que está nos observando. E ali a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele abre rotura em Uzá, ele desce a sepultura, e agora Davi se vê desnorteado. Davi fala, então quem pode, Senhor, levar a tua presença? Porque eu pensei que estávamos com pessoas certas, com pessoas corretas, e quantas vezes as pessoas estão dizendo, eu não vou viver o ministério porque se fulano não conseguiu, eu não vou conseguir. Não é porque o fulano não conseguiu, é porque o fulano não tinha o compromisso necessário, é porque o fulano não foi um evangelista, uma missionária, um pastor bem-sucedido, porque não tinha a santidade, o compromisso necessário. Mas o Senhor fala para mim e para você, é possível sim carregar a presença sem sofrer perca, é possível sim carregar a presença sem ter morte, se for carregada da maneira certa, se for levada com a seriedade que eu tenho deixado na minha palavra, com o compromisso que eu tenho revelado no meio dos meus, não vai ter perca. E Davi, não entendendo isso, ele pega a arca e coloca na casa de Obed-edom. Mas eu e você entendemos esse mistério na noite de hoje. Nós entendemos que é possível carregar a presença sem trazer escândalo. Nós entendemos que é possível carregar a presença sem abater quem está do nosso lado. É simplesmente carregá-la da maneira certa, é carregá-la da maneira que o Senhor deixou, se consagrando, santificando, se enquadrando nessa verdade. E a palavra vai dizer que agora a arca vai para a casa de Obed-edom. Não é qualquer casa. A palavra do Senhor vai dizer que ele era um levita, ele já era ali porteiro, ele já cuidava da entrada e saída da casa do Senhor. E ali agora a arca vai para dentro da casa dele. E nós estamos vivendo esse tempo de crise agora, igreja. E a palavra do Senhor, ela é atual. E dentro dessa palavra, Deus trazia uma revelação ao meu coração. Ali, uma morte aconteceu do lado de fora. Alguém transgrediu, então a arca teve que ser levada para dentro da casa. E o Senhor colocava no meu coração, alguém transgrediu do lado de fora. Alguém não levou a presença do Senhor com seriedade, tem descido justiça na terra. Alguém profanou o nome do Senhor, se escarneceu do nome de Deus. Eu não digo só os ímpios, não. Muitos cristãos que levaram a palavra de qualquer maneira, que brincaram com o nome do Senhor, se esquecendo que ele é amor, mas também é fogo consumidor. E mortes estão acontecendo do lado de fora. Só que no meio desse período, o Senhor trouxe uma estratégia. A presença veio para dentro da nossa casa. A presença veio para dentro da casa dos levitas, para aqueles que guardaram o coração em santidade, para aqueles que procuraram viver uma vida santa, uma vida de obediência. Esses não vão sofrer as mortes do lado de fora, mas vão viver a glória do lado de dentro. Obed-edom não se abalou ali com a morte de Uzá, porque foi tão grande o que Deus começou a fazer dentro da casa dele, que o impacto não alterou, não afetou a fé dele. E o Senhor, ele fala para mim e para você, no meio desse tempo de crise, a presença agora está do lado de dentro da tua casa. Agora a presença do Senhor está dentro da tua casa e vai fazer coisas maiores do que aquelas que você já viu até o dia de hoje, porque Deus tem visto a tua integridade, a tua fidelidade, o zelo que você tem tido por esse evangelho, e você vai ver os frutos dessa busca na presença dele. E a palavra do Senhor vai dizer que passa o tempo, e agora Davi, ele já estabelecido, ele estabelece sua casa, né? Nós vamos ver ali no capítulo 14 algumas vitórias sobre os filisteus. Nós vamos ver Irão fazendo aliança com ele, e ele vendo que é a confirmação do reino dele, que Deus estava confirmando ele como autoridade sobre Israel, fazendo ele achar graça não somente diante do olho do povo que ele estava ali agora governando, mas diante das nações que estava rodeando. Ele ganhou respeito, porque é assim que o Senhor faz, quando o Senhor é na nossa vida, ele nos faz ganhar respeito. Quando nós levamos o evangelho com seriedade, ele faz a gente ganhar respeito, a igreja ganha respeito, o teu ministério ganha respeito diante dos homens. E ali a palavra do Senhor vai dizer que agora ele estabelece a casa para ele, e agora ele prepara a tenda. Agora ele prepara uma tenda para que quando a arca fosse buscada, tivesse um lugar para a arca ser colocada dentro da tenda. E agora ele pega os levitas novamente, só que agora eu vejo um Davi diferente. Eu vejo um Davi entendendo o que aconteceu da primeira vez e fazendo diferente agora. Agora Davi, ele chama os homens, ele fala, o lugar já está preparado.
preparado. Agora nós vamos buscar a presença. E que eu e você venhamos preparar este lugar para a presença do Senhor fazer habitação na minha e na tua vida. Que você deixe o Senhor transformar o teu caráter. Que eu e você venhamos deixar o Senhor transformar a nossa vida. Que o nosso eu venha morrer a cada dia para que Jesus venha fazer morada sobre nós. Que nós venhamos abrir espaço. Que nós venhamos tirar tudo aquilo que é lixo. Que nós venhamos abrir espaço dentro da nossa casa para que a presença do Senhor possa adentrar e permanecer dentro dela. E agora ali ele chama de novo aqueles homens, só que agora ele fala de frente, ele fala: o negócio é o seguinte, nós fomos da primeira vez, não deu certo. Por quê? Porque existe uma lei, existe uma regra para a presença ser carregada, e isso não foi respeitado. E o Senhor, ele vem através dessa palavra dizendo: ei, eu estou trazendo agora um despertamento na vida de cada um de vós, porque naquilo que não estava sendo respeitado, a partir dessa palavra vai ser respeitado, para que o meu nome venha a ser glorificado, para que eu possa descer a minha presença do jeito que eu tenho sobre a sua vida, sobre a sua casa. Talvez você não estava respeitando, talvez tem coisas que você entrou nessa onda do não tem nada a ver, de agora os tempos são modernos, estamos no século 21, porque agora as igrejas mudaram, mas a palavra do Senhor ela não mudou. E agora Davi chama aqueles homens para dizer: tem que ser do jeito certo. Dentro da palavra Deus deixou uma ordenança. E agora ele vai dizer para os levitas: se santifica, se prepara, se consagra, se separa, para que a gente vá buscar agora a arca do Senhor. E o Senhor, ele vem dizendo para mim e para você que o teu ministério venha estar enquadrado, que a tua vida venha estar enquadrada, preparada, para que você venha receber da presença do Senhor. Você que é pregador, que a tua vida venha estar enquadrada, que você venha estar vivendo da palavra que você está levando para o povo, que você venha procurar viver da palavra que você quer ensinar para a igreja, porque senão não tem como ser bem sucedido. Você que é levita tem que ter uma preparação, tem que ter comunhão com Deus, não é simplesmente na hora da oportunidade, é uma vida dedicada ao Senhor, é o espírito ligado com Deus e uma alma ansiando por Ele todos os dias. Não é simplesmente entrar dentro da igreja. Você que é pastor, você não é pastor somente na hora que você senta naquela tribuna. Você tem que ter a preocupação com as ovelhas, você tem que estar na tua casa preocupado com a obra, e hoje não se vê isso nas igrejas. São pastores que só se preocupam no momento do culto, que acham que o culto só acontece quando está dentro da igreja. Mas o Senhor, dentro dessa palavra, ele vinha falando ao meu coração: eu quero que o meu povo faça da maneira certa, para que o meu nome realmente venha a ser glorificado, para que os ministérios venham a ser estabelecidos. E agora Davi chama a atenção do povo para isso, e o Senhor está chamando a minha e a tua atenção nessa noite através dessa palavra. Faça da maneira certa. Você já aprendeu, você já sabe como eu quero, e o Senhor ainda vai mais além. É culto de ensinamento dentro da nossa igreja Manaim. Você sabe o que Deus tem para o ministério, você sabe os requisitos que Deus tem para a igreja. Deus tem mandamento da palavra, mas Deus também, paralelo a isso, tem dado ordenanças sobre a igreja, como ela tem que ser estabelecida, como ela tem que ser edificada, como o obreiro tem que ser levantado. E muitas vezes fazemos vista grossa, deixamos crescer de qualquer maneira, deixamos fazer de qualquer maneira. E o Senhor, ele tem princípios, o Senhor, ele tem estatutos, o Senhor tem uma separação. E hoje Deus me chama e te chama para viver isso, para viver essa santidade, para viver essa separação, para que as coisas deem certo, para que o ministério venha a fluir, para que o nome de Deus venha a ser glorificado, para que as curas, maravilhas venham a ser manifestas no meio dos templos, no meio das igrejas, aonde passarmos, aonde o Senhor acha graça de nos enviar. E agora aqueles homens entendem isso, e eles entendem que as mortes aconteceram porque não teve essa consciência. E quantas pessoas podem já ter morrido na fé, porque eu e você muitas vezes tentamos levar o evangelho de qualquer maneira. Pessoas talvez que você não sabe, que estava te observando de longe, pessoas que um dia tiveram até a vontade, o desejo no coração de estar na igreja, mas desistiram quando viu eu e você tropeçando. Então que nessa noite nós venhamos nos despertar naquilo que Deus tem, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado sobre nossas vidas, amém? Que você possa continuar meditando nessa palavra e leve a presença do Senhor, mas do jeito certo, em nome de Jesus.